Já temos aqui aprendido tantas coisas, não é? Quantas coisas profundas, né? Eu creio que tá mexendo algo aí, como assim tá mexendo em mim também. Mas olha, quando o Senhor começa o processo dele, que é de dentro para fora, pode ter certeza que algo vai mudar dentro de você e você vai ser muito mais forte, com mais maturidade, vai ter um crescimento dentro de você que isso ninguém vai roubar. Então assim, o Senhor nos prepara, né? Forja o nosso caráter em meio ao processo, não tem outra forma. E quando a gente já fala de processo, tem gente que já treme, né? Fala, ai, o que vem? E muitas vezes nem querem, não entendem, né? Não veem como um processo e acabam desistindo, né? Foca mais aquilo, na dor, naquilo que está acontecendo na parte exterior, né? Do lado de fora, do que o que Deus quer formar aqui dentro. Então, hoje, eu estava aqui preparando esse momento para nós, né? Esse de estudo. E eu falei, meu Deus, parece que eu estou me descrevendo aqui, naquilo que o Senhor estava me preparando para ser. E é algo assim, gente, quando nem tudo a gente entende de Deus, né? Quando a gente passa pelo processo, a gente não entende tudo. Às vezes a gente vai entender anos depois, né? Depois de passar por aquilo, você fala, poxa, olha, eu precisava passar por aquele processo, porque para chegar onde eu cheguei hoje, se eu não tivesse aquele aprendizado, eu não ia conseguir me manter aqui. Eu não ia ter força para ficar aqui, porque o Senhor sempre nos chama para um novo nível, né? Então, como que eu vou dar um passo maior se eu não estou preparada nesse que eu estou agora, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre alegria no processo. Olha só que tema, hein? Mas antes eu quero pedir para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, ative o sininho, porque todos os dias a gente está colocando novos vídeos aqui, né? E compartilhe com as pessoas que você conhece também, tá? Tiago 1, versículos 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não tem como eu querer ir no próximo nível se eu não entender o processo que eu estou hoje, né? Eu estou no processo, eu não preciso entender o processo, mas eu preciso entender que eu estou em um processo, tá? Então deixa Deus trabalhar, porque quando Ele começa essa preparação aqui dentro de nós, Ele está nos levando para um outro nível. E se eu não passar agora, eu não vou conseguir me manter lá em cima. A gente pega exemplos, né, de José, de Davi. Eles passaram por processos bem difíceis, mas era necessário para eles suportarem aquilo que foi dado como responsabilidade para eles. Então, à primeira vista, quando a gente lê esse texto, ouve esse texto, ele parece muito estranho, né? Porque como alguém pode sentir alegria em meio às provações? Difícil, né? Só que Tiago, ele não está dizendo que o sofrimento é agradável, né? Que a gente tem que fingir que as dificuldades não doem. Não é isso, tá? O que ele ensina aqui é que as provações têm um propósito, tá? Elas produzem perseverança, maturidade e fortalecimento espiritual. E olha, quando eu comecei a entender isso na minha vida, eu parei de ver o mundo, parei de ver minha vida com a lente das circunstâncias, dos problemas, da dor. E fez uma grande diferença na minha vida, porque eu já não ficava mais desesperada quando eu passava por alguma coisa difícil. Primeira coisa, Senhor, o que o Senhor quer ensinar para mim? Senhor, o que o Senhor quer arrancar daqui de dentro? Senhor, não estou entendendo, mas eu estou confiando no Senhor, porque não é fácil. Mas quando a gente entende que o processo, ele causa isso em nós, né? Perseverança, maturidade, né? Ele fortalece a nossa vida espiritual, muda tudo, né? Então, o foco, ele já não fica mais na dor do momento, né? Então, mas sim no que Deus está formando em nós através do processo. Então é como se fosse uma faculdade, né? Então eu estou passando por níveis, né?
primeiro semestre, o segundo semestre, e vai passando os níveis aí. Para mim, para ter o quê? Ser apta a exercer determinada profissão, eu preciso passar pelo processo da faculdade. Então, a nossa vida é assim também. E Deus nos chama, gente, Ele nos chama para algo muito maior, assim, tá além daquilo que nós às vezes pensávamos. Então, assim, quando Deus começa esse processo, não pare no meio do processo, não desista, tá? Para onde você está olhando agora? Será que você está concentrado na dor, no que você está passando nesse momento, no que fizeram com você, ou você parou? Já teve essa conversa com o Senhor: Senhor, olha, eu estou aqui, não está fácil, eu sei que eu estou no processo, mostra para mim o que precisa ser mudado, o que o Senhor quer que eu faça. Você já parou para ter essa conversa com o Senhor? Se você não fez ainda, uma opinião da Cidiane, tá? Faça isso, que começa a mudar as coisas aí. As coisas aí fora podem não mudar nada, mas aqui dentro muda, tá? Então, uma das maiores dificuldades da vida é aceitar que muitas vezes, né, muitas das coisas que acontecem, né, que Deus faz em nós, acontece em processos, não é uma coisa instantânea, né? Já pum, não. É igual uma plantinha, né? Você planta lá um pé de limão, ele já não vai crescer já dando limões aí pra gente, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro se ajeitar ali para baixo da terra, né? E nós precisamos criar essa profundidade. Eu falo assim que nos momentos dos processos, né, que eu passei na minha vida, isso fez com que a minha raiz ela se aprofundasse ainda mais no Senhor. Tá, eu comecei a entender lá em João 15:5 que Jesus disse: sem mim não podeis fazer coisa alguma. Então a gente começa a criar hábitos na nossa vida, hábitos saudáveis, né? Hábitos da Bíblia. A gente começa a aplicar isso na nossa vida e a gente começa a ver uma diferença da nossa, como nós estamos correspondendo às situações que nós estamos passando. Muda por completo, né? Então vivemos, né, numa cultura que ama resultados rápidos. Nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos, né? Eu falo assim que até a década de 80, né? Eu sou de 86, eu falo até 86 ainda até que tava bom, né? Mas assim, a gente vê depois de 87 em diante, essa geração tem encontrado, né, muitas dificuldades para lidar com as emoções, com os princípios da palavra de Deus, né? Infelizmente. Então, assim, uma das coisas que a gente tem aqui em casa é inculcar, assim, na cabecinha dos nossos filhos a palavra do Senhor. É sempre sermos intencionais, tanto eu quanto o Mauro, de ter esse momento com eles, trazer a palavra, não só a Bíblia em si, mas trazer como eles podem praticar na situação, às vezes, que eles estão passando dificuldade, o que a Bíblia ensina. Isso faz a total diferença. Então, e eles são dessa geração, né, de tudo rápido, né? Então, assim, eles colocam aqui na televisão, acesso, né, os canais aqui pela TV, muda rápido, né? Eu até fiz um combinado com a minha filha. Eu falei: ó, você tá vendo muito esses shorts aí, eu não gosto, porque pro nosso cérebro isso é um veneno. Aí eu fiz um combinado com ela: eu não quero mais você assistindo isso, tá? Eu não vou ver. Eu falei: seu pai também não vai ver, ninguém mais vai ver. Porque se faz mal, não tem conversa. Faz mal, faz mal. Então, assim, eu vejo ela relutando, né? Porque eu falei: filha, isso está fazendo com que você não tenha paciência para parar para ler. Você não consegue assistir um filme, às vezes, de 1h30, você não tem paciência. Então, se você já não tem paciência, por que eu vou destruir ainda um pouquinho que resta aí? Não, eu falei assim: eu vou trabalhar para que essa paciência ela seja instalada aí dentro de você e você seja, assim, uma menina paciente. Então, assim, são coisas que a gente tem que ter essa atenção, né? Nós, seres humanos, somos carentes de referências, mas referências boas, porque tudo que a gente vê aí, a maioria são referências que não nos agregam aí muita coisa, né? Mas, assim, os filhos carecem dessa referência e que você, pai e mãe, possa ser a referência para os seus filhos, tá?
Então, essa cultura de resultados rápidos, né, resposta rápida, soluções rápidas, mudanças rápidas, acaba atrapalhando o processo. Então, eles não querem passar pelo processo, né? Eles querem pular, mas eles querem ter tudo depois que você passa o processo, eles querem o resultado. Não é assim que funciona, né? Então, não tem como eu quero, por exemplo, ser médica, pular a etapa da faculdade, já começar a diagnosticar pacientes. Não existe isso. E o processo do Senhor é a mesma coisa, não tem como colher o resultado antes do processo, tá? Então, Deus muitas vezes, gente, ele trabalha de forma diferente, então ele trabalha com profundidade. E criar profundidade, raízes profundas, não é de uma hora para outra, tá? E isso, gente, exige tempo, tá? Então, o processo, ele revela quem realmente somos. Nós precisamos nos conhecer. Porque às vezes se alguém chega e fala assim, Cidiane, olha, você está exagerando nisso, não está legal. Se eu não estou preparada para isso, eu vou ficar brava com a pessoa, não vou aceitar. Mas o processo, ele dá esse senso pra gente, se a gente assim permitir, né? Poxa, olha, eu preciso melhorar mais tô mais irritada, olha, não tenho paciência com isso, olha, eu tô apressando, tô muito acelerada. Você entendeu? Então, o processo, ele é muito importante para nós. Então, momentos fáceis, gente, raramente revelam o que existe dentro de nós. Só que os processos difíceis, eles revelam, por exemplo, a nossa paciência, como que ela tá, a nossa fé, né? Revela como tá a nossa confiança em Deus, a nossa capacidade de perseverar, porque hoje as pessoas estão desistindo muito fácil. Elas já interpretam, às vezes um ocorrido, uma coisa difícil, já interpreta, como é melhor parar, não vai dar certo, né? Mas não entende que quem está fazendo ela parar é o medo, é a falta de perseverança. E aí nunca isso é tratado dentro delas, tá? Então, enquanto tudo está confortável, é fácil dizer que confiamos em Deus, não é? Tá tudo jóia, né? Mas e quando o processo se torna longo? Né? Quando a resposta demora, quando as circunstâncias parecem confusas, é aí que a nossa fé realmente ela é testada, tá? E o teste não é para Deus, gente, não é para Deus, né? Mas assim, às vezes a gente fala assim, é para Deus descobrir o que está em nós. Você acha que Deus não sabe? Você sabe para que realmente é esse teste? É para nós descobrirmos quem estamos nos tornando. Quem você está se tornando? Então o processo, ele forma aquilo que o milagre não forma. Então milagre, gente, mudam circunstâncias rapidamente, não é? Preciso de uma cura, aconteceu um milagre, mudou toda a situação. Só que o processo, ele muda o quê? O coração profundamente. Tá entendendo como que é necessário o processo? Não pegue atalhos. O milagre pode resolver o problema imediato, só que o processo, ele desenvolve o quê? O nosso caráter, tá? É no processo que aprendemos a dependência de Deus, paciência, resiliência, confiança. Então, por isso, Tiago, ele afirma que a perseverança, ela produz maturidade. Tá? Então, Deus, ele não apenas está interessado, por exemplo, em nos tirar dos problemas. Às vezes a gente ora, né? Fala, Senhor, me livra desse problema, né? Deus, ele está interessado em nos transformar durante o caminho. E é nesse problema, nesse processo que a gente vai o quê? Sendo transformados. Gente, a situação não muda enquanto você não mudar. Entendeu? Então você precisa mudar. É de dentro para fora. Tá? A alegria, por exemplo, gente, no processo, não significa que não haverá lágrimas. Tá? Que não vai ter cansaço, que não vai ter aquele momento de dúvida, né? Mas significa que mesmo em meio às dificuldades, existe o que? Uma convicção interior. Sabe qual? Deus ainda está trabalhando. E essa convicção, ela muda tudo. Você sabe que você está no processo, você não pode dizer assim, acabou tudo. Mas você está no processo ainda, como que acabou? Entendeu? Então a dor, ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser o que? Uma ferramenta de formação. Tá? A espera, ela deixa de ser uma perda de tempo e passa a ser o tempo de preparação. Olha só, né? Olha o contraste, né? Então a dor, quando a gente para de olhar a dor como um sofrimento e a gente entende que é um tempo de preparação, a gente sabe que vai acabar,
mas esse tempo ainda é necessário. Então a gente não passa reclamando ou pensa em desistir ou culpa os outros, né? Ou até a nós mesmos. Mas a gente fala, opa, eu estou em construção, né? Então o Tiago, ele nos faz aqui uma pergunta silenciosa. Por exemplo, presta atenção nessa pergunta, ó. Você quer apenas que Deus resolva a sua situação ou está disposto ou disposta a permitir que Ele forme algo em você? Então muitas vezes a gente ora assim, Deus, tira-me desse processo, eu não estou aguentando mais, Senhor, eu quero desistir, está doendo, né? Só que Deus muitas vezes responde, olha, eu estou usando esse processo para formar algo em você que não poderia nascer de outra maneira. Gente, as situações que eu passei, não tinha como me mudar com outras coisas. Então assim, eu não reclamo de nada. Eu não reclamo, eu não questiono Deus. Eu só falo, Senhor, opa, se tá aqui, eu preciso entender, eu preciso mudar. Então quando a gente faz as coisas com mais leveza, com calma, com paciência, a gente começa a passar pelo processo, né? Mas de uma forma onde a nossa maturidade acaba se desenvolvendo mais, né? Então a alegria, gente, no processo, ela nasce quando entendemos que Deus, Ele não desperdiça nenhuma etapa da nossa jornada. Então, nenhuma espera, nenhuma luta, nenhuma provação, tudo pode se tornar parte de algo maior que está sendo construído aí dentro de você. Então, por isso, Tiago, ele não diz para ignorarmos as provações, tá? Mas ele diz para a gente considerá-la com alegria. Então, porque no final, gente, no processo, surge algo muito precioso, né? Uma fé muito mais madura, talvez você não ia conseguir isso em lugar nenhum, né? Você se torna mais forte e o seu relacionamento com o Senhor é muito mais profundo. Ontem mesmo eu estava aqui orando com os meus filhos, né? A gente estava aqui na mesa tomando nosso café e eu falei assim, e eles ouviram, falei assim na hora da oração, falei, Senhor, eu não quero que os meus filhos tenham uma experiência com o Senhor através do que eu e o Mauro nós ensinamos a eles, mas eu quero que eles passem pelo processo. Eu quero que eles criem profundidade, porque quando eles estiverem longe da gente, eles vão crescer, né? Eu quero que eles tenham sempre a resposta certa, eles já estejam preparados para enfrentar o que eles vão ter que enfrentar. Então assim, essa maturidade, gente, profunda, não superficial não, rasa, mas essa maturidade profunda, a gente tem que hoje terminar esse vídeo e falar assim, Senhor, eu quero passar por um processo. Talvez você dá risada aí, né? Mas assim, é verdade, nós precisamos ter esse coração, quando a gente passar por um processo, já entender, opa, vai desenvolver algo melhor aqui, Senhor, só me ajude a passar pelo processo, né? Gente, é diferente quando a gente tem esse entendimento, né? Mas é isso. Então, olha, quando você estiver passando por um processo, não olhe mais com desespero não, tá? Se alegre no Senhor. Deus te abençoe muito.